Vamos abrir essa edição do Jornal Jovem Pan destacando o segundo turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro teve mais um dia de agenda muito intensa no Nordeste do país. Vamos conversar ao vivo com a repórter Catiúcia Sotomayor, que vai trazer todos os detalhes dessa agenda para a gente. Catiúcia, bem-vinda, boa noite. Boa noite, Daniel. Pois é, a agenda de sábado começou em Teresina, no Piauí, onde o presidente candidato à reeleição afirmou que espera ter, no mínimo, 70 milhões de votos no segundo turno. Em 2018, Bolsonaro teve 58 milhões de votos e no primeiro turno do pleito deste ano foram 51 milhões de votos contra 57 milhões de Lula. Na sequência, em Fortaleza, no Ceará, Jair Bolsonaro disse que nesta reta final, andando pelo Brasil para apresentar o que já fez e as propostas que ele tem para o futuro, ele acredita já ter votos suficientes para reverter o cenário de 2 de outubro. Bolsonaro também falou sobre o combate à fake news e disse que a oposição estaria usando medidas do governo, como a redução do preço de combustível e o Auxílio Brasil de R$600, para criar notícias falsas. Vamos ouvir um trecho. Desfazendo mentira para o pai da esquerda. Ele não gosta de nordestino. A minha esposa é filha de um cearense. Dali Crateús. Crateús. Ele não gosta de negros. O meu sogro é o Paulo Negão. Eu arrisquei minha vida tirando um soldado negro da Lagoa em 78. Tenho uma medalha do Exército. Medalha para que eu dou com palmas sobre isso. Arrisquei minha vida numa lagoa de 2,5 metros de profundidade. Por que racista? Os partidos que mais elegeram afrodescendentes são de direita. O presidente também falou sobre a relação com o judiciário e a necessidade de respeito entre os poderes. Ainda criticou os levantamentos de intenção de voto dos institutos de pesquisa, que foram muito diferentes do resultado das urnas, e questionou decisões do TSE favoráveis ao seu adversário na busca pelo cargo de chefe do Executivo. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso. A gente começa a investigar. O Ministério da Justiça, o CAD, os institutos de pesquisa, o que o Alexandre de Moraes faz? Não pode investigar. Ainda abre inquérito contra o Ministério da Justiça por abuso de autoridade. Ou seja, com toda certeza, essas pesquisas mentirosas arranjaram 2, 3 milhões de votos por Lula. Veja quantas ações eu ganho no TSE e veja quantos o Lula ganha. Ele ganha 10 vezes mais do que eu. Tudo quase ele ganha. Quase nada te ganha. Ele pode me chamar de genocida. Eu não posso chamá-lo de ladrão. Bolsonaro reforçou também a pauta sobre drogas, ideologia de gênero, respeito à vida e à propriedade privada e também abordou política externa e segurança alimentar. Agora o presidente está em São Luís, no Maranhão. Amanhã estará em São Paulo, onde participa do primeiro debate na história entre um presidente e um ex-presidente na disputa pelo Palácio do Planalto. O debate será às 8 horas da noite, promovido pelo pool de veículos formado por Band, Folha de São Paulo, TV Cultura e UOL. Para esse momento, o presidente Bolsonaro disse que usará de tranquilidade e que vai abordar resultados da atual gestão e projetos para a próxima. Vamos ouvir. Para minha parte, tranquilo. Mostrando, eu tenho que mostrar. Tenho que comparar. Como falei para vocês aqui, ele é o pai dos pobres. Quem é que atendeu melhor os pobres do Brasil? Eu ou ele? Tá? A questão da inflação, combustível no mundo. Olha como é que está a Europa, vivendo à sombra a falta de alimentos. Olha como é que está o Brasil. E para comentar os assuntos mais importantes deste sábado, eu quero convidar para essa edição do Jornal Jovem Pan, Fabiana Barroso, analista do Grupo Jovem Pan e também advogada. Fabiana, seja muito bem-vinda. Eu já emendo pedindo a sua análise em relação à agenda de Jair Bolsonaro no Nordeste. Ele falou sobre vários assuntos, disse que já tem o número de votos suficiente para reverter o quadro do primeiro turno. Ele também criticou as fake news que são proliferadas pelo seu adversário, pesquisas eleitorais, posicionamentos do TSE, reforçou as pautas de costume. Agora, é importante lembrar, Fabi, que Lula venceu em todos os estados do Nordeste no primeiro turno. Agora, para que Jair Bolsonaro consiga reverter o quadro do primeiro turno, a região Nordeste me parece muito estratégica, não é? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos da audiência Jovem Pan. Verdade, Daniel.
todas as regiões do Brasil importam nessa conta matemática aí de ter a maioria dos votos no segundo turno. Realmente o Nordeste tem se provado assim ao longo dos tempos de ser um reduto petista, mas mudou. Se a gente for pegar os números, mesmo o ex-presidente Lula ter ganhado, como você acabou de mencionar, o presidente Bolsonaro também melhorou, né, fez muito mais votos no Nordeste do que antigamente. Então, é estratégico, mas também outros estados também são estratégicos, e aí eu tenho que salientar a importância do estado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral, que o presidente também se dedicou nessa semana que passou, né, em relação também ao Zema. E dessas falas, que ele fala de agenda de costume, a gente vê tanto o presidente Bolsonaro, que sempre teve essa pauta, né, de costume, pauta ideológica, a gente vê também o ex-presidente Lula tentando engajar nessa pauta, e a dificuldade, porque não é uma pauta natural aqui da esquerda. A esquerda, aliás, ela luta contra algumas bandeiras que agora diz que não se pode até mencionar. E o problema crucial que nós estamos vendo, porque é um problema independente aí dos candidatos, é a ausência de isonomia dos órgãos aí de justiça. Em relação ao CAD, por exemplo, o CAD é um órgão institucional que a principal função dele é prevenir crimes contra a economia. E quando você tem uma pesquisa eleitoral, e aqui não importa também o candidato, mas elas darem os mesmos números, a diferença estrondosa para o mesmo candidato, me parece sim uma manipulação de mercado, e isso sim é competência do CAD. Então, realmente, isso está assustador, e o presidente Bolsonaro tem falado muito quando ele se dirige às pessoas, porque os brasileiros estão percebendo sim esse avanço dessas pautas judiciais na pauta política. Claro que a gente também tem observado, né, Fabi, nessas visitas do presidente Jair Bolsonaro em algumas localidades do Nordeste, em algumas cidades ele é recebido por um volume substancial de pessoas, em outros nem tanto, como pudemos observar em Recife. Você acha que, do ponto de vista da estratégia da campanha, é importante que ele cumpra agendas, faça comícios nessas regiões que, digamos, tradicionalmente são dominadas por candidatos de centro-esquerda ou de esquerda? Deve ser uma aposta de Jair Bolsonaro? Deve sim, Daniel. A gente só ganha, né? As pessoas só ganham se elas fizerem algo diferente. Tá aí a diferença. Embora o governo Bolsonaro, a gente sabe do que foi feito no Nordeste, foi um governo que se preocupou com o Nordeste, mas a gente sabe também como que é feita a comunicação até no próprio Nordeste. Então, tem muitos funcionários públicos, existe uma máquina estatal lá há muitos anos. Então, é essa a grande dificuldade, mas é preciso, sim, dialogar com essas pessoas, ouvir, e essas pessoas precisam entender, né, que somos todos um Brasil e que uns cooperam para o bem dos outros. Esse divisionismo que foi pregado por anos e anos tem que acabar, e uma das formas é fazer essa visitação, sim. E a gente também tem visto até a campanha do presidente Bolsonaro se dividiu em duas partes, e uma parte da campanha até a primeira-dama caminhando ali com os evangélicos e percorrendo também esses lugares do Norte e Nordeste para poder, inclusive, dar tempo, né? Então, é estratégia, mas é estratégia dos dois candidatos.